Boa noite, começa agora o Nihon National News. Informação que conecta você ao mundo. Nesta quinta-feira, você vai ficar antenado com os principais destaques do Japão, do Brasil e do mundo. O jornal já está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial: Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência em 2026 aponta o presidente Lula com 47,7% das intenções, contra 42,2% do senador Flávio Bolsonaro. O levantamento divulgado esta semana mostra Lula ampliando a vantagem em relação aos meses anteriores. O cenário ainda é inicial, mas já movimenta o Centrão e os principais partidos políticos. Economistas e analistas destacam que a economia e a segurança pública devem ser os principais temas da campanha que se aproxima. Você confere agora os principais destaques do Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. A Associação Japonesa de Jornais criticou uma proposta na mudança da lei de revisão criminal no Japão. O projeto aplica punições a quem usa provas divulgadas pela promotoria fora dos processos de revisão judicial. Segundo a entidade, a medida pode dificultar reportagens e limitar o acesso à informação sobre possíveis erros da justiça. Um caso grave envolvendo tratamento contra a leucemia chocou o Japão. Um adolescente morreu e outras 2 crianças seguem em estado grave após receberem uma substância proibida durante a aplicação de quimioterapia em um hospital infantil de Saitama. A comissão criada para investigar o caso confirmou que o medicamento vincristina foi encontrado nos pacientes, mas não conseguiu descobrir como a substância foi misturada ao tratamento. O hospital promete divulgar medidas de prevenção e apresentar um relatório completo às famílias das vítimas. Um voo da Japan Airlines entre Hiroshima e Tóquio sofreu atraso de cerca de 40 minutos após uma comissária de bordo apresentar nível de álcool acima do permitido pela companhia. Segundo a empresa, a funcionária havia consumido bebida alcoólica na noite anterior ao embarque. Outros episódios semelhantes foram relembrados, como o caso dos pilotos flagrados tentando esconder excesso de consumo antes dos voos internacionais. A JAL afirmou que vai reforçar as medidas de prevenção. Agora você fica com as principais informações do mundo com o repórter Plínio Lima. O aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã voltou a preocupar a comunidade internacional. Segundo o governo iraniano, navios comerciais ligados a Teherã teriam sido atacados por forças americanas durante as negociações de cessar-fogo na região. A acusação foi classificada pelo Irã como uma ação ilegal e injusta. Em resposta à escalada da crise, o presidente Donald Trump convocou uma reunião de emergência com integrantes do Gabinete de Segurança Nacional. O temor é de que novos confrontos possam afetar o transporte marítimo e pressionar ainda mais o mercado internacional de petróleo e energia nos próximos dias. Um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção na China e em vários países nas últimas horas. As imagens mostram um menino de apenas 3 anos preso do lado de fora da janela de um prédio, a cerca de 10 metros de altura.
Segundo autoridades locais, moradores acionaram equipes de emergência após perceberem a criança pendurada na estrutura do edifício. O resgate mobilizou bombeiros e equipes de salvamento que conseguiram retirar o menino com segurança. O caso chama a atenção para o debate sobre segurança em apartamentos residenciais e os riscos envolvendo crianças pequenas em prédios altos. Vamos falar sobre cultura? Confira agora os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que repercutiram no Brasil com a nossa repórter Herotildes Lourenço. O Supremo Tribunal Federal já tem 2 votos contra as mudanças aprovadas pelo Congresso na Lei da Ficha Limpa. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, afirmou que as alterações representam um retrocesso e enfraquecem princípios como moralidade pública e probidade administrativa. Nesta terça-feira, o ministro Luiz Fux acompanhou o voto da relatora, formando o placar inicial de 2-0. O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e segue até sexta-feira. A decisão pode impactar diretamente as eleições de 2026 e definir as situações de políticos condenados que tentam voltar às urnas. Mais uma falha no sistema de segurança do INSS provocou o vazamento de dados de cerca de 2 milhões de segurados da Previdência Social. Segundo o próprio Instituto, a brecha foi identificada pelo Dataprev no dia 22 de abril, mas o caso só ganhou repercussão nacional agora. De acordo com as informações preliminares, cerca de 97% dos dados acessados seriam de pessoas já falecidas, mas aproximadamente 50 mil registros pertencem a beneficiários vivos. O INSS afirma que não houve concessão fraudulenta de benefícios ou empréstimos até o momento, mas o caso apresenta um alerta sobre segurança dos dados de milhões de brasileiros armazenados em sistemas públicos. Fique agora com as notícias mais importantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. O aumento do custo de vida no Japão voltou a ser o centro das discussões políticas. O Partido Democrático para o Povo, conhecido como Kokumin Minshuto, apresentou uma proposta de auxílio de 50 mil ienes por pessoa para famílias de média e baixa renda. A medida faz parte de um pacote econômico criado para reduzir os impactos da inflação e da alta dos preços no país. Segundo o partido, o avanço do preço do petróleo e o aumento nos custos de importação de energia tem pressionado ainda mais o orçamento das famílias japonesas. Além do auxílio direto, a proposta também prevê subsídios para diminuir as tarifas de eletricidade e gás. O Japão depende fortemente da importação de energia, o que aumenta a preocupação do governo diante das tensões e instabilidades no Oriente Médio. O partido pretende discutir a proposta com o governo da primeira-ministra, Sanae Takaichi, durante a elaboração do orçamento suplementar de 2026. O presidente do Conselho de Pesquisa e de Legenda, Makoto Hamaguchi, afirmou que o objetivo é ampliar as medidas de apoio à população diante do atual cenário
econômico. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. Somente este ano, cerca de 400 mil crianças foram internadas na Etiópia por causa da desnutrição aguda, gravíssima. E o que nós temos feito para mudar essa realidade? Eu sou a missionária Viviane Brunieri, fundadora do projeto Missão Etiópia. Eu estou aqui para te fazer um convite. Vamos juntos mudar essa realidade? Existem 3 maneiras de você contribuir com a Missão Etiópia. A primeira é orando e intercedendo. A segunda, contribuindo financeiramente através do Pix que está na tela. E a terceira, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais crianças etíopes sejam resgatadas e não venham mais morrer de fome. Agora é hora de conferir como o tempo vai se comportar para esta sexta-feira. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma ótima noite. Te espero amanhã.